Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mergulhar num tema que muita gente conhece por um nome um tanto batido: crise da meia-idade. Mas, na verdade, a psicologia enxerga isso de um jeito bem mais profundo. É uma fase da vida que se resume a uma escolha, sabe? Uma escolha fundamental entre deixar uma marca no futuro ou simplesmente ficar parado no tempo. Todo mundo já ouviu essa expressão, né? Crise da meia-idade. Vira e mexe aparece aquele clichê da pessoa que larga tudo para comprar um carro esportivo. Mas a pergunta é: isso é uma crise de verdade? É algo inevitável? Ou será que, na real, tem algo muito mais interessante acontecendo por baixo dos panos? Uma fase supernatural do nosso desenvolvimento? Pois é, essa ideia de crise muitas vezes acaba escondendo o que está acontecendo de verdade. O que a gente está discutindo aqui é a transição para a vida adulta e para a maturidade. É uma etapa tão crucial quanto a adolescência, mas que, convenhamos, é bem menos compreendida. E aqui está o pulo do gato. Chegar à vida adulta não é o ponto final, sabe? Não é um destino. É, na verdade, o começo de um capítulo totalmente novo, cheio de desafios e oportunidades que são únicas dessa fase. Não é um estado parado, de jeito nenhum. É um período super dinâmico de crescimento contínuo. E é justamente nessa fase que aparece uma escolha que define tudo. É como se fosse um grande X no mapa da nossa vida, sabe? De um lado do caminho, a gente tem a generatividade. Do outro, a estagnação. E a direção que a gente pega aqui, nossa, pode definir todo o resto da viagem. Esse é o ponto. Aquele momento de virada, a encruzilhada da vida. A imagem que mostra exatamente isso. Um caminho que se divide em dois. Um vai para cima, para o crescimento, para a contribuição, enquanto o outro leva um fechamento, a ficar preso dentro de si mesmo. E para dar um nome mais técnico, esse conflito é o que o psicólogo Erik Erikson chamou de sétima etapa do desenvolvimento psicossocial. É aquele momento em que o nosso foco principal para de ser só sobre o eu, a carreira, os problemas pessoais, e começa a se voltar para o mundo, sabe? Para as próximas gerações. Vamos dar uma olhada primeiro no caminho da estagnação. O que significa de verdade se sentir estagnado? É muito mais do que só tédio, viu? É uma sensação bem profunda de estar preso, de não sair do lugar. A estagnação se manifesta assim, um foco exagerado em si, nas próprias necessidades, no próprio conforto. A pessoa pode se sentir improdutiva, totalmente desconectada e sem um rumo claro. É quase como ser um espectador da própria vida, sabe? Repetindo sempre os mesmos padrões, mas sem nunca avançar. E aí fica a pergunta no ar. O que acontece quando essa conexão com o futuro, com as pessoas que vêm depois da gente, se perde? O resultado, na maioria das vezes, é um sentimento enorme de vazio e de irrelevância. Mas, felizmente, existe o outro caminho, um caminho cheio de propósito, de contribuição. Essa é a força da generatividade. É sobre construir alguma coisa que vai muito além da gente. A definição é bem simples, mas é poderosa. Generatividade é essa preocupação ativa em guiar, em ajudar a estabelecer a próxima geração. É o desejo genuíno de deixar um mundo um pouquinho melhor do que a gente encontrou. O contraste aqui fica bem claro, né? De um lado, a gente tem a estagnação. O foco é no eu, e o resultado é vazio, desconexão. Do outro lado, a generatividade. O foco muda para o nós, e isso gera propósito, gera uma conexão real e vital com o futuro. E olha, isso não é nada abstrato. A generatividade acontece em ações bem concretas do dia a dia. Envolve ensinar, orientar, seja na família, no trabalho, na comunidade. O ponto central é que dá para praticar a generatividade ativamente. Pode ser sendo um mentor para alguém mais jovem, pode ser contribuindo com a comunidade de alguma forma, ou até criando algo que vá durar. Sabe, pode ser uma obra de arte, uma empresa, até mesmo um jardim. Algo que vai continuar aqui para além da nossa existência. Então, ao entender essa escolha, a gente não está só evitando uma crise. A gente está, na verdade, assumindo o controle da nossa própria história e decidindo ativamente qual vai ser a nossa contribuição, o nosso legado. E essa frase, nossa, ela resume tudo de forma brilhante. A verdadeira medida da maturidade não está na idade que a gente tem no RG, está na nossa capacidade de expandir a nossa preocupação para além de nós mesmos. É sobre cuidar do futuro. E é com essa reflexão que a gente termina. A questão não é ter todas as respostas prontas, mas sim começar a se fazer a pergunta. Olhando para a própria vida, hoje, que tipo de legado está sendo construído? A escolha, como a gente viu, está nas mãos de cada um.